Essa hora para mim ela é nobre. Nobre não porque falo, mas nobre porque me ponho diante do Senhor com reverência. Porque eu sei que agora nós estaremos compartilhando a palavra dele entre nós. Palavra essa bendita, palavra essa eterna, palavra essa que não mudou e nunca mudará e jamais passará. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo agora. Pegue sua Bíblia na mão, se coloque de pé comigo. E eu quero, antes de ler o texto, orar com você. Orar para que Deus fale ao nosso coração. Eu quero também convidar aqueles que nos assistem na internet. O culto online está funcionando? Está? Então, as pessoas que nos assistem pela internet, eu quero também que elas se sintam incluídas nesse momento conosco. Incluídas nesse instante tão nobre, que é o momento da pregação da palavra do Senhor. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça e comece a pedir: Deus, fala ao meu coração nessa noite. Usa o teu servo, usa a tua palavra, usa o teu vaso nas tuas mãos. Que o teu Espírito fale comigo, que o Senhor possa nessa noite ministrar a tua palavra bendita ao meu coração. Comece a orar agora, pedindo para que Deus fale com você, pedindo para que Deus transmita a palavra dele aos nossos corações de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Comece a orar, aonde você estiver, em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Senhor, nós apresentamos a nossa vida na tua presença. Senhor, nós apresentamos mais uma vez a tua igreja diante da tua presença. Nós apresentamos cada alma que aqui está, cada amigo que nos assiste pela internet, cada irmão que está espalhado agora nos lugares mais variados. E apresentamos também aqueles que ouvirão essa mensagem, se assim for da tua vontade. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, transmite a tua palavra ungida pelo teu Espírito à tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que os corações que se encontram aqui e por um motivo ou outro se tornaram corações endurecidos, corações empedernidos como pedra, a tua palavra diz que tu és o martelo que esmiuça a penha, a rocha dura. Quebra nessa noite em nome de Jesus todo coração de pedra, todo coração empedernido pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Que todo sofisma, que toda obra maligna, que toda carnalidade seja destruído agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos. E quero te pedir, Pai, como tua palavra diz, que os nossos corações sejam corações de carnes, corações sensíveis à tua voz, corações que pulsem, corações unidos nessa hora ao teu coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento em que iremos compartilhar a tua palavra. Obrigado por esse momento que iremos, ó Deus, nos alimentar. Ó Deus, a tua palavra diz que nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimenta-nos, Senhor, alimenta-nos. Alimenta-nos agora. Alimenta-nos em casa, alimenta-nos na madrugada, alimenta-nos no seminário, no trabalho, alimenta-nos pela tua palavra, porque queremos ser crentes fortes, maduros na tua palavra. Ó Deus, a tua palavra também nos ensina, Senhor. A tua palavra repreende aqueles que outrora eram para serem adultos e maduros e voltaram a beber o leitinho da fé. Deus, nós queremos comer os teus manjares. Ó Deus, não permita, Senhor, voltarmos a viver como crianças. Em nome de Jesus, repreende toda obra maligna que muitas vezes engana o teu povo, que engana corações, e faça-nos ouvir a tua doce voz nessa noite tão preciosa.
Em nome de Jesus Cristo, nos rendemos a Ti, ó Deus, e pedimos, fala conosco, meu Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito, usando os meus lábios, a minha vida, a reflexão e tudo que for dito, que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, seja exaltado, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos rendermos a Ti e recebermos de Ti todas as bênçãos que Tu tens para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Eu tenho certeza que hoje para alguns de vocês, quem sabe todos, vai ser um divisor de águas. Deus vai tratar com você. Dê um abraço bem gostoso e diz para o teu irmão, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Deus vai falar com você em nome de Jesus. Pode declarar sobre ele essa palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abram suas Bíblias ainda de pé em João 8:47, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. O tema da minha mensagem é o abecedário divino. João 8:47. João 8:47. Eu quero ler só a primeira parte desse texto, a parte A. Todos acharam? O tema da minha mensagem é o abecedário divino. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Diga assim, eu sou de Deus. Eu ouço as palavras de Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. A tese que nessa noite eu quero defender, a minha preposição com os irmãos, minha proposição é a seguinte: quem não considera a palavra, ou o que é dito, ou o que se diz, não considera aquele que fala, ou aquele quem diz. Quem não considera, eu vou repetir, a palavra de alguém, quem não considera o que é dito por alguém, não considera a pessoa que o diz. Guarda isso no seu coração. Guarda isso. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse versículo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Para um judeu, o que é uma palavra? Vamos lá. O que é uma palavra para um judeu? Antes de falar do judeu, o que é uma palavra para nós, brasileiros? Século 21, início do século 21. Não é nada. Não é nada. Aliás, nós, ocidentais, sofremos desse mal que é uma praga imensa. Carly Fiorina, uma grande CEO da HP, escrevendo no seu livro Escolhas Difíceis, ela fala assim que no mundo dos negócios o que vale é o seguinte: é assinatura, carimbo, cartório e papel. Fora disso, não vale nada. Por quê? Porque é isso que rege os nossos países, tanto quanto a América do Norte, como a América Central, América do Sul, todo o Ocidente. Principalmente para nós latinos. O americano ainda tem uma origem mais, eu diria, com traços europeus. Mas nós, latinos, o que se diz não se escreve. Porque se escrever, estamos perdidos. Não é assim? Por quê?
Porque o que uma pessoa diz é irrelevante. Irmãos, há uma obra diabólica nisso, satânica nisso, porque não era para ser assim, e não é para ser assim, amém, igreja? E hoje eu tenho certeza que Deus vai realinhar o seu coração, vai te fazer ver com os óculos de Deus, porque para o mundo secular, para o mundo dos negócios, pode ser assim mesmo, o que vale lá é assinatura num papel, cartório, registro e etc e tal. Mas para nós, filhos de Deus, não deve ser assim. Jamais. Jamais. Eu acredito que esse valor na minha vida, ele se adequou, ou talvez ele se acomodou pelo mercado financeiro. Porque lá no mercado financeiro nós anotávamos num bloquinho, que era como se fosse um quarto de uma página, que nós deixávamos no bolso, e esses bloquinhos a gente assinava a lápis. Por que assinávamos a lápis? Porque o que valia para nós, operadores de pregão, gerentes de pregão, grandes investidores, não era a assinatura, mas era a palavra. E em nome da nossa palavra negociávamos milhões num dia. Milhões, irmãos, milhões. Para os bancos, é claro, não nós. Mas éramos representantes de negociações exorbitantes, simplesmente pelo poder da palavra. Então, quando um operador olhava para o outro e falava, está fechado, e na nossa gíria, tchado, né, Ed? Tchado, era a abreviação do fechado. Ali, depois, para validar essa negociações de milhões, irmãos, milhões, pensa nisso, só eram milhões, a gente pegava e registrava e jogava, assinava com lápis. Mas aquela assinatura com lápis era só para dizer, não, realmente eu fiz. Mas mesmo que não caísse aquela boleta por lápis, o que valia era o que era dito, o que era falado. Como isso foi magnífico nas nossas vidas, minha, do Ed, de tantos irmãos e pessoas ali. Porque aprendemos o poder da palavra. O que vale uma palavra de um homem, de uma mulher? Vale tudo. Porque na realidade, as nossas palavras representam o que somos. E no momento que a sua palavra não tem valia e você não se faz por defender a sua palavra, você mesmo diz, eu não valho nada. Estão entendendo? Quando nós não consideramos a palavra de alguém, nós não valorizamos aquele que nos fala. Guarda isso no seu coração. Essa simplicidade dessa declaração, dessa preposição, dessa tese, parece ser uma coisa simples, mas não. Ela rege todo o mundo espiritual. Ela rege uma verdade absoluta dos nossos dias. Queridos, o diabo, ele tem prazer de destruir princípios absolutos da nossa vida. Verdades absolutas. Por exemplo, o que é verdade na boca das pessoas do mundo? Cada um vai definir verdade do seu jeito, como lhe apraz. E segundo o nosso sistema, na filosofia ou na sociologia chamado de pós-modernistas, tudo é relativo, inclusive a verdade é relativa. A verdade pode ser vista de acordo com a sua visão. E esse relativismo tem o dedo, a mão, o braço, o pé e o tridente do capeta. Por quê? Porque nós seguimos um livro de verdades absolutas. Está entendendo, gente? No momento que você diz é relativo, você relativiza Deus. E isso não podemos relativizar. Deus é o Todo-Poderoso que um dia, a partir da sua palavra, criou tudo.
E essa palavra permanece para sempre. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. É isso que nós cremos. Entregamos a nossa alma, a nossa vida, nossos casamentos, ministério, recursos, tudo em cima disso. Mas no dia que relativizamos essa palavra, relativizamos quem disse. E se relativizamos quem disse, já não é tão importante quanto merece ser. E essa relativização humana repercute na nossa relativização divina. Porque se eu não considero o que o Reinaldo diz, nem que ele diz, por que eu vou considerar o que Deus diz? Isso tem o dedo do capeta. Para o judeu, então, como que é a palavra? A palavra é um ser concreto. Para o judeu, que é falado, é cumprido. O judeu não precisa de papel, de tinta. Eu estou dizendo o judeu bíblico, tá, gente? Não contemporâneo. Talvez aí, ao longo dos séculos, mudaram. O judeu bíblico, o que ele disse está dito. O que ele falou está falado. Por quê? De onde vem esse princípio? Eles aprenderam com o Criador. Então, uma palavra para o judeu não é somente uma palavra, mas é a demonstração de uma pessoa. É uma palavra que vira gente, que é algo concreto, que é algo realmente autêntico. E Jesus nos ensina algo fantástico sobre isso. Ele disse que a palavra de um crente deve ser o quê? Sim, sim, ou não, senão o que passa disso é procedência do maligno. A palavra de Deus é a expressão mais próxima daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus sempre deseja se transformar para nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando eu me refiro a Deus, eu não tenho dúvida de Deus. Eu não tenho dúvida que seguramos nas nossas mãos o livro das nossas vidas, que revela Deus. Mas também não me sobra dúvida nas pessoas, que as pessoas, elas muitas vezes são, eu diria, elas oscilam muito, principalmente quando não tem valores dentro delas. Quantas vezes você ou eu já sofremos de pessoas que prometem as coisas e não cumprem? Por quê? Porque o que a pessoa diz não se escreve. O que ela disse agora, amanhã já é outra história. Ou seja, dentro dela, ela não tem convicção do que ela diz ser, do que ela diz acreditar. Isso não está na sua essência. Então hoje, eu quero te dizer, aprenda com Deus, como os judeus aprenderam um dia. Deus é imutável. Faça das suas palavras um livro imutável. Uma vez eu conversando com o Ed, ele me citou uma coisa fantástica que eu nunca mais me esqueci. Olha que interessante. Ninguém consegue sustentar uma mentira durante toda a vida. O Ed me ensinou isso. Por quê? Porque para você mentir, você tem que alterar o seu comportamento no sentido de posicionamento e também de pensamento. Então você precisa mentir. Mas o tempo passa e você esquece daquilo, não é impossível. É impossível. E é por isso que muitas pessoas, depois de um bom período, tomam atitudes e você fala, nossa, mas não era nada disso. Por que aconteceu isso? Porque aquilo que não era verdadeiro veio à tona agora. Por quê? Porque nós nascemos para viver na verdade. A verdade é algo espontâneo na nossa caminhada. E para mentir, nós precisamos simular, criar uma outra situação. Então, toda vez que você quer conservar aquela mentira, você tem que se reprogramar para aquele dia lá atrás que você mentiu. E lembra, opa, não, fulano não pode saber. Opa, fulano não pode saber. Só que o tempo passa. E você só conserva a sua identidade natural. Aquilo que você é de fato o dia todo. Por isso que é chamado que mentira tem perna curta. Por quê? Porque a pessoa, ela acaba evidenciando aquilo que de fato ela é, que ela sente, que ela pensa, que ela faz.
Por isso que viver na verdade é libertador. Porque na verdade você diz, e o que você diz hoje, você vai dizer daqui a 50 anos, 100 anos, se Deus assim te conservar e me conservar. Por quê? Porque sai naturalmente. Já a mentira não. A mentira você tem que se programar. Você tem que criar uma estratégia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a palavra. E sobre essa palavra, qual é a nossa relação que devemos ter com essa palavra. E quando eu me refiro à palavra, eu quero te fazer pensar na seguinte ideia. Você viu a Deus já alguma vez? Quem aqui que já viu Deus? Jesus Cristo ressurreto? Não, creio que não. Pouquíssimas pessoas da história, inclusive no cristianismo, viram Deus, viram Jesus. Mas vem cá, como hoje nós conhecemos a Deus? Bíblia, por meio da sua palavra. Mas peraí, por meio da palavra. Então a palavra remete a Deus, e Deus se comunica por meio da sua palavra. Olha que coisa fantástica. Você não precisa ver Deus, você precisa ter um posicionamento diante da sua palavra. Quando você não tem um posicionamento diante da palavra, você não considera quem diz. Olha que fantástico. Mas quando você tem um posicionamento diante de quem disse, você considera a palavra. Foi por isso que Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu quero trabalhar hoje sobre essa palavra-chave que é a obediência. Obedecer. Por quê, pastor? Porque uma vida de desobediência, ou seja, o que é contrário à obediência. Obediência a quem, pastor? A Deus. Que Deus? O Deus criador do céu e da terra. Mas eu não vejo. Mas você tem a palavra dele nas suas mãos. E essa palavra é a verdade. Que você pode ficar seguro que você vai para o céu. Que você pode entregar sua alma, que os demônios batem em retirada. Que você pode entregar sua vida, que Deus vai te conduzir poderosamente. Quando eu tenho uma vida de desobediência, essa vida tira de mim, cristão, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, o meu ministério, e quando não, me tira dos caminhos de Deus. Irmão, para você ofender a Deus, não precisa muita coisa não, basta desobedecer. Desobedeceu, perdeu a bênção. Isso vale para todos nós. O rei Saul foi levantado por Deus, ungido por Deus, começou a desobedecer, perdeu o seu reino, perdeu a sua salvação, perdeu a sua glória. Judas Iscariotes começou a desobedecer, perdeu a sua graça, perdeu a sua bênção, simplesmente pela desobediência. Irmãos, o diabo não precisa de muita coisa na sua vida não, filho, filha, olhem para mim, jovens, adolescentes, todos vocês, o diabo não precisa de muita coisa não. Ele não precisa te levar para uma boca de cracolândia, ele não precisa te levar para uma zona de prostituição, ele não precisa te levar para uma cadeia, ele precisa apenas que eu e você desobedeçamos a palavra de Deus, para que a nossa vida seja desfigurada. Pastor, isso vale para todos? Todos. Moisés, o grande profeta do Velho Testamento, tirando o povo do Egito, e 40 anos peregrinando, vendo milagres e maravilhas, Deus disse para ele, vai à rocha, e fala com a rocha. E Moisés, por um ato de desobediência, fere a rocha, e a rocha era Cristo. E Deus vem para Moisés e fala, porque você me desobedeceu, você não vai entrar em Canaã. Gente, o homem foi um tigrão de Deus, um chapelão de Deus, um profeta, não desfrutou da Canaã, pediu para Deus, posso ver de longe? Deus falou, tá bom, vai de longe, você pode ver, sobe no monte, olha Canaã, sente o cheirinho,
mas não entra não, você desobedeceu. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, e me comparo, por exemplo, com Moisés, eu falo, meu Deus do céu, quem sou eu? Raimundo, pastor da Igreja Batista Missionária em Ferraz. Que eu sou? O que eu fiz? Quantos eu ajudei, mas não dá para comparar. Não dá. E Deus não pensou duas vezes de ser contundente com o ato de desobediência dele. Por que seria comigo e com você, amados? Lembra disso? A desobediência te tira do caminho de Deus, arranca o teu ministério e acaba com a tua vida espiritual. Segundo lugar, como sabemos se obedecemos ou não? Porque parece muito relativo, cada um faz o que bem entende. Eu imagino que Jesus, ele diria assim, mais ou menos para nós, filhos, não adianta vocês me verem fisicamente agora e não me obedecerem. Porque muitos me viram e me desprezaram. Olharam para mim e me aplaudiram e aclamaram como rei, mas queriam apenas ser saciados nos seus deleites carnais. Porque poucos foram aqueles que ouviram a minha palavra e obedeceram. Como eu sei então, pastor, que eu obedeço Ele? Eu quero te dizer, querido, Jesus não precisa aparecer para você, basta você guardar o que Ele disse de todo o seu coração. Quando você guardar o que Ele disse de todo o seu coração, você está abraçando Ele no seu espírito. Lembrem-se, quem não considera o que é dito, não considera quem disse. Porque palavras representam pessoas, atos, obras. Deus criou o universo simplesmente com o poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. A ordem cósmica, as estrelas. Haja separação entre águas e terras, e houve. Haja criação de animais, e houve. Haja dia, noite, e houve. Só o homem que Ele faz com a sua mão, revelando o seu afago e afeto. Mas todo o planeta e universo e toda a criação de Deus, visível e invisível, foi criado pela palavra dEle. Como eu sei se eu obedeço a Deus? Quando aquelas palavras acalentam no meu coração e eu digo sim, essas palavras são verdades. Porque é possível seguirmos o Deus invisível, mas a sua palavra é visível para nós. Está aqui e pode estar aqui. E é essa palavra que Deus pôs no meu coração hoje. Faz com que esse livro saia daqui e venha para cá, para cá. Porque quando você fazer isso, você vai alegrar aquele que disse em nome de Jesus. Queridos, quando obedecemos a Deus, sem termos visto Deus, alegramos demais a Deus. Jesus disse assim, bem-aventurados são aqueles que não me viram e que não me verão, mas creram em mim. Porque essas pessoas demonstram que aquelas palavras são reais, que aquele quem diz foi de fato real. E muitos obedecem sem nunca ter visto Deus ou um anjo, ou sequer simplesmente pelo amor àquela palavra, aquela ordem que veio do trono de Deus. E muitos outros obedecem não porque realmente se entregam a Deus, mas por causa de uma dor que veio sobre eles, uma dor que os aterroriza, mas obedece, já não pelaquela inclinação doce de um coração. Em terceiro lugar, quem não ouve o que você diz, ou quem diz, ou quem cita uma palavra, constrói prédios e grandes obras na areia.
é um construtor de castelos em nuvens. Eu quero que você pense um pouco nisso. Quem não ouve aquele que diz, constrói os seus castelos em nuvens. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo de todo o meu coração. Muitas pessoas não sabem ouvir um que está do lado do outro. Não sabe ouvir. Essa pessoa não teve esse exercício de dar ouvido. Não existe uma família sólida sem conservar as palavras daqueles pelas quais Deus pôs como líder. Uma família de verdade, que é edificada sobre uma rocha, sabe dar ouvido às palavras daquele que diz e daqueles que Deus põe como autoridade. Estão entendendo por que a nossa sociedade está um caos? Filhos que não obedecem pais, mulheres que não obedecem maridos, maridos que não obedecem pastores, nem líderes, nem ninguém. Não há um respeito, há uma bagunça. Isso é o quê? Isso é uma aniquilação na palavra de quem diz. A gente ouve com frequência os nossos amigos dizendo assim que no Brasil não tem lei. Isso é verdade, gente? É verdade? No Brasil não tem lei? Nosso doutor Greg Brendo. Tem lei ou não tem lei? Aliás, o nosso país tem muitas leis. O problema não são as leis. O problema é a maneira que a lei é exercida, é cumprida. Aí sim é verdade. Cada um cumpre de uma forma, de uma maneira, há uma cláusula, né? É uma bagunça. Por quê? Porque o que se diz, o que se rege no papel não se cumpre de fato, ou pelo menos não é assim em todas as áreas. E isso tem a ver com uma obra maligna, de desfiguramento da verdade entre nós. Porque na hora que é dita uma lei e é cumprida a lei, todo mundo teme. Porque aquilo é cumprido, aquilo é exercitado, aquilo vira algo temido na sociedade. Queridos, Jesus disse o seguinte lá em Mateus 7, na conclusão do Sermão do Monte, o grande sermão de Jesus, o grande resumo de todas as leis e mandamentos. Quem ouve as minhas palavras, lembrem disso, gente, são palavras. Peça para Deus nessa noite: Deus, me faz ter temor pela tua palavra, me faz ter zelo pela tua palavra, me faz ter amor pela tua palavra, porque toda vez que você aprender a ter esse zelo, esse medo, esse temor de Deus, você será um homem e uma mulher digna, um homem e uma mulher de valor, que vai desejar com que a sua palavra seja ouvida e obedecida. Por quê? Porque assim é Deus, assim segue você o exemplo de Deus. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as escreve. Não, aquele que ouve as minhas palavras e as decora, aquele que ouve as minhas palavras e as repete, não, pratica. Porque quando o mestre fala, eu obedeço. É assim que ele deseja de nós. Se ele disse direita, amado, aprenda isso. Deus não te pediu ou me pediu para entendê-lo. Deus nos pediu para obedecê-lo. Ele é o autor da vida. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso rei. Ele morreu na cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. E ele disse: está consumado. Ele disse. É isso, nos basta. Como vai ser, pastor, a vinda? Eu não sei, mas ele vai vir entre as nuvens. No soar da última trombeta, o anjo vai tocar e o Senhor vai nos buscar. E a palavra de Deus diz que aqueles que estiverem vivos serão transladados num piscar de olhos, e os mortos ressuscitarão em nome de Jesus, num piscar de olhos. É isso que diz. Como vai acontecer? Eu não sei. Uma coisa eu sei: Ele me deu a redenção e uma nova vida, porque Ele disse. Ele disse. E o que cabe a mim? Cumprir, fazer, pular. O que é fé, amados?
é a certeza e a convicção daquilo que Deus disse, vale a pena confiar. Seguir a Deus não é um salto no escuro, é um salto no invisível, mas seguro e certo de que a nossa vitória já está garantida. Querido, é palavra, é palavra, é palavra, é só palavra. Irmãos, esquece essa praga de matéria. Você e eu somos um espírito regido pela palavra do Deus bendito. Pastor, sou espírito? Sim, nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos nesse corpo aí, ó. Nesse corpo aqui. Entendeu? Por enquanto. Mas quando o Pai falar, vem, fulano, não adianta você passar o número para o outro, não. Se o senhor é número... Eu vi um dia desse um pregador muito engraçado na internet, recebi um videozinho falando sobre casais, é um pastor aí, eu não recordo o nome dele, Cláudio Duarte. Ele falou assim, seu número é 44, ele falou, vem 44, patou o número, não, é você. E aí ele falava muito sobre casais, é uma comédia. Depois ouçam lá um homem muito abençoado. Deus chamou, acabou. Teu corpo vai ficar aqui para a ressurreição. Acabou, não tem o que falar. Por quê? Porque a palavra diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ponto. Cientistas morrem, ateus morrem, Satanás com todos os demônios morrerão a segunda morte no lago de fogo e enxofre, porque pecaram. Nós morremos fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Queridos, Deus diz, a palavra se cumpre. Por isso que Jesus diz, aquele que ouve e as pratica, constrói a sua casa na rocha. Quem é a rocha? É você mesmo? É Pedro? Não, é Jesus Cristo o Senhor, é Ele é o nosso tudo. Mas Jesus diz também, que aquele que ouve as minhas palavras, gente, isso me faz temer, mas me faz temer tanto, porque muitas vezes a gente ouve e não pratica, ou vê gente que não pratica, porque o castigo não veio. Tolas somos nós muitas vezes, porque o castigo já chegou sim, gente. Se a gente acha que não vê, é mentira. Quem ouve e não pratica já está vivendo a construção de uma casa na areia, ou se você preferir, constrói castelos em nuvens. Tudo vai ruir, tudo. E olha, pensa nisso, o que vale edificar um castelo nas nuvens? Não vale nada. O que vale construir uma casa na areia? Não vale nada, porque tudo será destruído. E Jesus ainda afirma que grande será a destruição daquela casa. Porque quem constrói não constrói para ser destruído, não é verdade? Quem constrói, constrói para que o fruto do seu trabalho permaneça. Então, queridos, olha só, quem não ouve o que você diz ou o que Deus diz, constrói na areia, constrói castelos em nuvens. Em quarto lugar, eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu na eternidade. Pastor, o senhor está falando de obedecer a palavra de Deus, de obedecer Deus. Poxa, eu aprendi a minha vida toda que eu tenho que seguir a minha vida segundo o que eu quero. Eu quero hoje te confrontar só com esse pensamento. O que seria do planeta Terra sem o Sol? O que seria do planeta Terra sem o Sol? O que vocês acham? Sem vida? O que mais? Escuridão, não? Sombria? Gélida, né? Gelada? Teria essa explosão de vida, de graça, de beleza, de grandeza, de significado que podemos desfrutar e viver? Não. Agora vem cá, para por um momento e pensa. Você é Deus? Não? Tem certeza? Tem alguém que fala, eu não sei se eu sou Deus. Bom, eu quero te ajudar, você não é nada, tá? Não é besta você acha que é Deus, né? As culturas orientais dizem assim que nós somos pequenos deuses. Por isso a harmonia está ao nosso redor, porque nós vamos desenvolvendo, né, o nosso karma, e aí vai tanta coisa, e tantas...
A cultura oriental, ela aprende, tem muitas coisas interessantes, existem muitas verdades no mundo, tá, gente? Mas uma coisa eu te afirmo, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós não somos Deus, ponto. Deus nos fez ser a suprema criação do universo. De toda a criação divina, só o ser humano na Terra tem reflexão e inteligência. Mas há um outro ser que Deus criou com inteligência, que são os anjos também. Só 2 seres receberam inteligência, que são os anjos e os seres humanos. Diferentes dos anjos, nós recebemos a imagem e a semelhança do divino. Então, numa escalada de grandeza é Deus, o ser humano, anjos e demais criação. Mas como o pecado entrou em nós, a gente ficou debaixo dos anjos. Mas os anjos trabalham para nos ajudar a voltarmos a ter comunhão com Deus. Olha que interessante. Agora, por que eu estou falando isso? O que seria o planeta Terra sem o Sol? Não seria nada. Mas o que o planeta Terra é por causa do Sol? É essa coisa maravilhosa, esplêndida, linda, repleta de vida, de beleza. Olha aqui para mim, olhem, olha de vocês nos meus olhos. Você sem Deus é como a terra sem o sol. Não tem sentido de ser. Mas por causa de Deus, você se torna esse ser lindo, repleto de vida. Nós emanamos dele e por causa dele somos abençoados. Sem ele, deixamos de ser. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você preste bastante atenção nisso. Toda desobediência, grava isso, filho, jovens, adolescentes, homens maduros, mulheres, velhos, seja quem for, que ainda acha que alguma coisa, eu quero te dizer que a desobediência nasce no coração de Satanás. E ela nasce com a prerrogativa do ego, da soberba, da independência. A raiz da rebelião, chamada rebelião ou tudo aquilo que Satanás nasce do egoísmo, dessa independência. Um dia Deus criou os seus anjos, arcanjos e querubins, e entre eles criou um chamado Lúcifer, que era para que ele tocasse para Deus. E um dia ele disse: não, eu quero agora ser igual ele é. Eu quero tocar segundo os meus conceitos e fazer segundo a minha vontade. E causou uma celeuma entre os anjos e conseguiu alistar 1/3 de todos os anjos. E aí Deus então expulsa ele, Satanás e todos os anjos do céu e os condena. E depois disso Deus cria os seres humanos, e é por isso que o diabo te odeia tanto. E presta atenção, por isso que eu estou te falando isso. Uma das máximas do satanismo é: faça da sua vontade o seu querer. Não é isso? Faça da sua vontade, obrigado Reinaldo, a sua lei. Ou seja, eu vivo como eu quero, como eu penso, como eu desejo. Por isso cantava Raul Seixas, entendeu? E tantos. Quem vive o seu querer o tempo todo, não pense você está sendo um planeta Terra sem o Sol. Você já está vivendo trevas, porque você nasceu para depender de Deus e não de você mesmo. Amém, igreja? A palavra de Deus, quando Deus se revela lá para Moisés, e Moisés diz: mas quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E o Senhor diz: eu sou o que sou, te enviou. No hebraico, essa expressão eu sou, ou esse nome no presente, só é para Deus, porque Deus é aquele que tudo é. Não existe, por exemplo, como é no inglês, o verbo to be, no português eu sou. No hebraico não existe, porque o ser, a pessoa ser, é só Deus. O resto vem dele.
O diabo, irmãos, quer que você seja alguma coisa para você ser independente de Deus. E quando você faz do seu querer a sua lei, você está seguindo Satanás, está vivendo escuridão, muitas vezes dentro da igreja. É por isso que muitos casamentos definham e vidas espirituais são saqueadas, porque toda desobediência à palavra de Deus vem do arqui-inimigo. Só para te ilustrar um pouquinho mais essa questão. Lembram que na oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é que faz a vontade de Deus nos céus? Quem é que faz a vontade de Deus no céu, gente? Os anjos. E como os anjos fazem a vontade de Deus nos céus? Os anjos se sujeitam a Deus. Em o quê? Em sujeição apenas? Não, em obediência. Ai, pastor, peraí, tem anjo ainda que obedece? Tem, claro que tem. Os anjos obedecem a Deus. Guarda essa palavra. Alegremente e imediatamente. É assim. Ô Gabriel, vai lá visitar Maria e diz para ela que ela vai ter um filho. E o filho dela vai ser o salvador da humanidade. Não, Deus, já eu vou, que eu estou aqui numa parada no jogo de xadrez aqui com o Miguel. Foi assim? Já, Deus. É assim? Não, oh Deus, ordem cósmica, ó aquela estrela lá, calma, Deus. É assim? É imediatamente e alegremente. Eles vêm porque eles vivem para cumprir a vontade de Deus. Olha, irmãos, presta atenção. É a palavra onde anjos, com alegria e obediência constante, cumpre. Lembra disso? Quem desfigurou essa natureza de um serviço em alegria e obediência imediata foi Satanás, amados. Quando o diabo faz isso, ele é expulso do céu. E é isso que ele quer causar em nós. Porque quando os demônios, ou Satanás se transforma o Lúcifer se transforma em Satanás e os anjos em demônios, eles recebem essa desfiguração, eles se tornam maculados, manchados, e é isso que ele quer gerar na gente. E como ele faz isso? Entrando dentro da gente? Não! Basta a gente aprender os passos dele. Qual é os passos dele? Desobedecer, fazer do meu ser a minha lei, do meu eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, porque ninguém manda em mim. Amados, somos de Deus, a nossa vida só tem sentido nele. Hoje eu estou te fazendo pensar, amado, há uma palavra nas suas mãos, há uma palavra no seu coração, que ela vai se transformar numa bomba de bênção, somente quando você obedecer a Deus, na semelhança dos anjos. A bênção de Deus, presta atenção, olha, presta atenção nessa frase. A bênção de Deus é liberada para nós, presta atenção, para nós, quando obedecemos a Deus. Pastor, só isso? Só isso. Obedece o único mandamento, e todas essas bênçãos te alcançarão em nome de Jesus. Pastor, eu não vejo na minha vida milagre, eu não vejo na minha vida sentido, eu não vejo na minha vida nada disso. Arranca a desobediência em nome de Jesus e dá um passo em direção à obediência, que você vai ver o milagre de Deus pipocar na tua vida o tempo todo, para sempre. Todo o processo das bênçãos de Deus aos seus filhos, às suas filhas, se dá quando nós simplesmente obedecemos a palavra de Deus. Quando nós realmente dizemos: Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito que o Senhor não é só uma voz que ecoa no universo, a sua voz representa a tua pessoa, e quando você dá atenção a essa voz, as bênçãos de Deus invisíveis se tornam visíveis na tua vida. É por essa razão que tem gente que é abençoado o tempo todo, e lá em Deuteronômio diz que
todas essas bênçãos te alcançarão. Você sai correndo, as bênçãos vêm atrás de você, sai correndo, as bênçãos vêm. Mas por quê? Porque você é bonitão, skin jeans do papai, fiotinho do papai, fiotinha, bonitinha? Não, porque você obedece. Simplesmente porque você pega aquela palavra invisível e fala, não, essa palavra ela é invisível, mas quem disse eu posso confiar. E no momento que eu creio nessa palavra invisível, a mão visível de Deus vem e toca sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastor, qual é o abecedário humano? No português é A, B, C, D, E, F, G, não é? No grego é alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda. No hebraico, aleph, bit, gimel. E em outros idiomas, cada um tem o seu abecedário. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Né? Da risada, tem alguns alfabetos que é esquisito, né? Mas qual é o abecedário de Deus, gente? Não é ABCD, alfa, beta, gama, aleph, bit, gimel. Não é. É obedecer. Quer ser abençoado por Deus? Quer ver a sua vida ser transformada? Quer ver o Espírito Santo invadir a sua vida e as bênçãos se materializar? Obedeça. Quem? A palavra de Deus. Agora olha para mim, para minha conclusão. Lembre disso. Deus não é visível, mas as palavras dele se tornam verdades presentes na nossa vida. Se você é um bom filho, se você, mulher, é uma boa esposa, se você, irmão, é um bom pai, um bom marido, que zela pela palavra, você está no caminho em que Deus vai se revelar mais para você. Agora, se você é uma pessoa que nunca obedece nada nem ninguém e despreza de ombros, é por isso que as bênçãos de Deus não repousam sobre você. Quando você se alinhar a seguir a palavra de Deus, se alinhar em ouvir o que o outro diz e seguir, lembre-se, as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a sua vida de forma copiosa, porque Deus ama aquele que de fato lhe obedece. E João 8,31 diz assim: se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Amém? Eu não preciso dar pulinho da glória a Deus na igreja. Eu preciso estar firme na palavra dele, obedecê-lo e deixar com que os frutos dele se cumpram na minha vida. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você aí, daí onde você está. Chama os ministros de música aqui. Nessa noite eu queria te lembrar disso e te fazer refletir, de olhos fechados, queridos. Quem se desfigurou, quem se aniquilou, quem se maculou em não obedecer a Deus foi Satanás. Ele quer fazer da vontade dele a lei dele. Não se prive a viver assim. Diga não a essa independência. Você, na semelhança da terra, depende, assim como a terra depende do sol, você depende de Deus. E a sua vida só vai ser reencontrada quando você crer em Deus, obedecer ao Senhor. E agora, de uma forma bem prática, onde você estiver, eu queria que você, com toda honestidade, prescutasse o seu coração. Você é um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. Você obedece ou você é lerdo de obedecer? Você é lerdo de querer cumprir com o que os outros dizem? Guarda isso no seu coração. Se você é lerdo, lerda, devagar, vagarosa, ou obstinada de não ouvir quem está do teu lado, se você não ouve quem você vê, você não vai ouvir aquele que você não vê, filho. Nessa noite, faça uma aliança com o seu coração e diga: Deus, eu quero te conhecer.
Eu quero te temer, eu quero te amar, eu quero te seguir e eu quero principalmente te obedecer, porque eu sei que quando eu te obedecer a tua palavra, tu que és invisível, vai manifestar as tuas bênçãos visíveis sobre mim. Eu quero orar com você agora. Vai orando agora. Vai orando. E peça, alinha o meu coração, meu Pai. Alinha a minha vida na tua presença. Senhor, tu conhece todos os nossos corações aqui presentes, meu Deus. Tu conheces as nossas vidas e o nosso deitar, o nosso levantar. Tu conheces, ó Deus, o nosso se assentar. Tu conheces tudo em nós. E nesse momento, Pai bendito, eu quero te pedir à tua igreja, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles e elas possam te obedecer, assim como eu também, para que realmente possamos, meu Deus, viver uma vida abençoada na tua presença. Queremos sim, Pai, exercitar esse abecedário de Deus, que é te obedecer, quer te seguir, quer crer na tua palavra invisível e ver os teus atos concretos. Ó Deus, ajuda-nos a sairmos de toda síndrome de Satanás, toda obra de desobediência, e que possamos ser filhos e filhas que te amemos e te obedeçamos a cada dia mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a quebrarmos todo o egoísmo, toda a independência, toda a obra contrária da tua vontade, e ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, em nome de Jesus Cristo.